Eu também, é a primeira vez que eu sou convidado a fazer uma coisa como essa, né? E estou muito honrado, muito obrigado pelo convite. Minha fala vai ser super curta, na verdade, porque eu acho que o foco talvez sejam dois pontos, na verdade, que assim, é, bem, eles estão tocando, começando a coisa, falando da editora Nanquim, dos próprios bolsos, não há nada de incentivo estatal, não há nada de, quer dizer, eles estão por coração mesmo, colocando, né, o seu dinheiro, sua força, sua inteligência, e isso é super louvável, principalmente no Brasil de hoje, onde a maioria das coisas, né, acaba sempre se movendo por editais, por dinheiro estatal. Não que não seja ruim, é bom também ter participação, né, do Estado, mas é muito importante que os artistas também tenham essa consciência também de que para levar o seu sonho também tem que colocar a coisa na mesa mesmo, né? Tem que ir com força, com garra mesmo. Eu estava conversando com os editores aí, dos realizadores da Nanquim também, e ele falando isso, nossa, como é prazeroso estar aqui hoje vendo essa realização, depois de tanto esforço, tanta labuta, né? Tantos problemas que se enfrentam, burocráticos também. Então acho que isso, em primeiro lugar, é louvável, sabe? A investida. E eu acho que, inclusive, isso é um incentivo também para os próprios artistas, sabe? Para as pessoas que estão no meio cultural, porque a gente acaba ficando um pouco viciado quando começa a se falar em dinheiro estatal, né? De que é importante ter os editais e tal, mas daqui a pouco não tem nenhum artista se mexendo se não tem dinheiro do Estado. E aí as ideias morrem, né? Por conta disso, não tem um verbo, ou não ganhei tal edital e tal. Não, pelo contrário, se você quer levar coisa, né? Leve com força e coragem que você vai conseguir mesmo. É duro, mas é importante esse tipo de realização, né? E hoje é a prova concreta disso, né? Eu acho que esse é o primeiro ponto. Eu acho que o segundo ponto, já conectando com a coisa do cenário, que o Ismael pediu para falar um pouco sobre o cenário cultural, tanto de Florianópolis quanto do Brasil, né? Eu acho assim, a proposta da Nanquim de ter a ideia dos clássicos e a ideia de ter escritores novos vai muito de encontro, em primeiro lugar, no meu trabalho como diretor teatral, como músico. Eu sou diretor de um grupo de música medieval renascentista e trabalho teatro também a partir de clássicos também. Na maioria deles, textos clássicos ou autores que flertam, né, de alguma maneira, autores vivos, né, que tem um flerte com os clássicos. O que eu acho nisso de importante é muito mais do que propriamente a questão da data, de ser antigo ou de ser de um outro país, é a consistência dessas obras. Entende? Isso é muito importante para que isso possa cada vez mais ser reformulado na cabeça das pessoas, de que chamar de clássico não é só o nome, é um clássico, quer dizer, não é só uma capa que você coloca bonita no livro e diz, nossa, esse é um clássico. Não. A coisa está lá dentro, existe uma consistência lá dentro que permanece e perdura por muitos e muitos anos e cada vez mais investigado. Então, o que é interessante na proposta da editora, e já o Christian falou com belas palavras aqui, é o fato de você poder, através desses sentimentos, né, dessas experiências muito bem contadas por esses escritores, você fazer o paralelo com a sua vida. Quer dizer, não se trata aí, talvez a ideia do elitismo, lá que o Mortimer Adler fala um pouco também, e que me atrai muito enquanto diretor, é o fato de que são experiências, todo mundo tem experiências na sua vida, né, no sentido de afetos, né, sentir dor, paixão, alegria, né. Mas é muito diferente quando você vê um escritor falando sobre o amor e aí ele diz assim, meu coração é um balde derramado. E um outro escritor e a outra pessoa diz, ai, eu estou deprimido. A diferença dos dois é justamente o material artístico, é como se trata esse afeto, que a princípio é comum a todos, mas o poeta, o escritor, o literato vai pegar isso e vai transformar isso de uma maneira a ficar muito bem registrado na cabeça da gente, né? E por muitos anos. Então eu acho que o grande valor, sabe, Ismael e os colegas, é o fato de não só resgatar os clássicos, mas assim, resgatar a ideia, principalmente para nossa cultura hoje, de que a gente tem uma cultura muito rápida, muito de leituras rápidas, né, de leituras superficiais sobre as coisas. E isso é óbvio que vai se formando um tipo de imaginação. E a gente vai perdendo o contato com grandes temas da humanidade, a gente vai perdendo contato com escritores que conseguiram registrar, em termos de palavra, grandes momentos, né, ou da sua vida, ou históricos, né? E eu acho que o resgate desses clássicos e a descoberta de novos escritores, né, que estão em busca também dessa consistência, eu acho que isso é primoroso, né? Daí já vai uns parabéns
porque já há uma preocupação, antes mesmo de se criar uma ideia de uma editora ou de um selo, de se criar a ideia de uma leitura, de uma proposta de leitura para esse, eu chamaria espectador até, esse leitor. Isso vai muito de encontro ao que eu faço, sabe? Eu acho que eu me senti muito bem também quando você fez o convite. Acho que principalmente por esse fato, né? Pelo fato de a gente ter hoje ainda um meio, e isso é um problema, a gente tem que estar sempre avaliando isso, e no mercado brasileiro, vamos dizer assim, não só no caso da literatura, mas no caso do teatro, no caso da música, a forma, né, como se diz a coisa, às vezes tem ganhado muito mais importância do que de fato o que está se dizendo ali. Então, às vezes, é muito interessante a gente revisitar os clássicos e ver, às vezes, que, pelo contrário, eles escrevem de maneira super simples coisas extremamente profundas e complexas. E, às vezes, a gente vê numa literatura hoje o contrário, coisas, às vezes, que são sentimentos simples, mas a maneira como ele está escrevendo ali parece algo rocambolesco. E não é. Então, eu acho que esse contraponto com os clássicos, eu acho muito bem-vindo. Eu acho que isso é muito forte já na proposta, como você falou, e ao mesmo tempo, assim, eu também trabalhei com autores, né, contemporâneos, novos, e que escrevem para teatro e que tem também essa preocupação, né? Eu acho que isso é muito interessante, estar revigorando isso, né? Revigorando isso, inclusive, para os jovens, né? Para aqueles que vão estar aí crescendo, lendo e lendo já em iPads e lendo, né, nessa tecnologia mais... Mas eu acho que é interessante fazer o tempo todo, porque eu acho que o grande problema, na verdade, ainda, e que eu vejo no nosso cenário, ainda é um pouco desse receio. Por exemplo, eu faço música medieval renascentista, quer dizer, é basicamente de 1100 a 1500 na Europa. O que se fazia naquela época em termos de música vocal, música instrumental, é de uma riqueza enorme. Não há nem como se comparar. Pessoas que vêm perguntar para mim falam, mas por que você não faz música brasileira? É errado esse tipo de pensamento, não há como a gente fazer esse tipo de analogias, porque justamente a gente perde uma grande parte da história que teve um tipo de música que inclusive influenciou e criou muita coisa aqui no Brasil. Então a ideia de revisitar os clássicos não é só o fato de revisitar autores, ou seja, fora do país, ou coisa desse tipo, mas revisitar temáticas importantes. E isso é muito importante para o imaginário brasileiro. Né? E eu sempre gosto de falar assim, imaginário no sentido de que é como o Guimarães Rosa falava, né? Você tem que ter a sua regionalidade, contar a sua história do seu local, mas atingir o coração do mundo inteiro. Então essa é a diferença quando se fala em boa literatura, né? Você está ali falando dos seus problemas, mas quem está lá do outro lado do planeta reconhece e entende isso que você está falando, né? Com toda a propriedade. Então eu acho que é muito bem-vindo, sabe? Meus parabéns. Eu espero, esse é o primeiro passo, né? Então, assim, boa sorte. Eu espero mais autores, mais livros aparecendo. Eu acho que é extremamente importante. Não há nada de que, em termos de literatura, a gente, no caso, diretor de teatro, os diretores de cinema, a gente precisa de literatura, a gente precisa que as coisas sejam escritas e registradas. Tem muita coisa acontecendo no nosso país hoje que não está sendo registrado no imaginário da população. Isso é muito importante a gente lembrar. Ficção mesmo, né? Quer dizer, vocês mesmos, né? Todo mundo é testemunha disso, assim. Liga a televisão, o jornal e vê quanto de coisa que está acontecendo, e a gente precisa disso seja registrado também no campo da ficção, no campo do imaginário, né? Então eu acho que esse diálogo é muito importante com os clássicos, para se fomentar cada vez mais essa visita a esses grandes autores e grandes sentimentos registrados por pessoas que dominavam a língua e a literatura, né? E ao mesmo tempo a descoberta de novos autores que estão aí antenados com as coisas que estão acontecendo agora, sem perder essa ideia, né, de olhar o presente com os olhos do passado. É isso. Obrigado.